quero pedir, por gentileza, aos amados irmãos, que abram o exemplar da Bíblia que você carrega, no Evangelho de João, capítulo de número 19. E o versículo de número 30. Versículo de número 30, capítulo 19 do Evangelho de João. Aleluias, considerando o que toda a igreja encontrou, diz assim a palavra do Senhor: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A igreja pode se assentar. Dentro da mesma intenção que você estava, louvando os louvores que aqui foram louvados, que não é para o pastor, não é para os obreiros, esse louvor você cantou ele com a sua alma e foi para Cristo. Continue fazendo isso no decorrer do culto. Continue fazendo isso, porque certamente aquele que quer ser lembrado se faz presente no nosso meio, e ele quer a adoração dele, a honra é para ele e a glória é para ele. Irmãos, eu glorifico a Deus por uma oportunidade que eu sempre, quando eu ministro, embora aqui nessa casa é a primeira vez, eu sinto uma responsabilidade, um peso muito grande ao ministrar a palavra do Senhor. Porque não é simplesmente subir na tribuna, pegar o microfone e falar o que eu quero, cantar o que eu quero, dizer o que eu quero. Compreender a palavra daquele que viveu ela, mandou escrever ela, e hoje o Espírito Santo nos faz lembrar ela perfeitamente, sendo usado como um canal de bênção nessa noite, é de suma importância. De fato, é uma responsabilidade muito grande dizer exatamente as palavras que o Espírito Santo está falando dentro da minha alma nessa noite. Nessa noite, uma noite de lembrarmos de um ato que foi tão dolorido, tão sofrido, mas de forma alegre, sorridente e até mesmo saltando de alegria. Por que, presbítero Júlio, você está dizendo isso? Porque de fato, se nós lembrarmos de algum ente da nossa família ou da nossa parentela que já faleceu, as lágrimas tomam os nossos olhos. As nossas mentes perguntam a Deus por quê. E até mesmo a nossa mão treme. E o nosso coração chega em pranto, aquebranta. E por que, presbítero Júlio, não dizer que eu sinto dessa mesma forma ao olhar para o exemplo que está na minha frente, dizendo que é a morte de Cristo, aquele que me resgatou. De fato, nessa noite, o Espírito Santo me trouxe até aqui, como porta-voz dele, para lembrar a todos os que estão ouvindo nessa noite, inclusive eu, de que este ato não é um ato qualquer. Este símbolo não é um símbolo para ser lembrado como um casamento de alguém, como o aniversário de uma igreja, que é bonito, que é maravilhoso, que antes começa aquela festa, aqueles trabalhos tão maravilhosos, mas depois que passa a inauguração, ninguém lembra mais. Não, de fato, este símbolo será lembrado eternamente por aqueles que verdadeiramente o compreendem. Como eu vou dizer que eu posso compreender
este sacrifício. Se você for parar para meditar, há inúmeros versículos, e até mesmo talvez você saiba até melhor do que eu. Mas se você pegar um bem simples, uma palavra bem simplificada para você entender melhor, quando você vai lá em Isaías 53, você vê ali uma explanação de que afirma de que eu e você muitas das vezes faz o que está escrito ali. Despreza Jesus. Não reconhece verdadeiramente Jesus como Ele realmente é. Jesus diz em sua palavra, e deixa claro, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, existe poréns dentro dessa palavra. Ele está batendo a porta. Talvez qualquer pessoa pode bater a porta. E você pode ouvir a porta sendo batida. Mas identificar a voz de quem está do outro lado exige algo que nesta noite, ao celebrarmos essa ceia, nós podemos dizer. Comunhão. Quando você tem comunhão, quando você conhece, quando você é íntimo de alguém, você reconhece a voz dele. Andai, andarafasto, que ai. E a voz daquele que soa dentro dessa igreja e que diz: esta noite eu quero mais a proximidade com você, vai mais profundo, minha filha, meu filho, meu servo e minha serva, porque eu quero fazer algo que você ainda não compreendeu, não imaginou. Ser íntimo de Jesus é reconhecer a voz dele, abrir a porta. Presbítero Júlio, você está falando para uma igreja que é repleta de gente que já reconheceram a Jesus. Aí agora você se depara com o outro lado da história. Que lado da história? Eu entrarei, aonde? Na sua casa. Ele já entrou, ele está comigo. E eu cearei com você. E a pergunta que eu te digo e faço nessa noite por intermédio de Jesus Cristo é: e você está ceando com Ele? Eu cearei com você e você comigo. Cear com Cristo é ter comunhão, é sentar na mesa e olhar face a face Jesus e conversar com Ele, ouvir Ele dizer e você dizer. Não é só você dizer, é ouvi-lo também. Andai, andarafasto, que ai. Porque Ele neste momento, todos estavam trabalhando para que Jesus não dissesse essa palavra. O inferno trabalhou fortemente para que isso não acontecesse. O Espírito Santo me faz lembrar de que na pregação anterior, o pastor Fernando, ele enfatizou de uma coroa que você vai receber, e um trono que você vai ver, e um lugar tão maravilhoso. Mas eu venho aqui essa noite para dizer para você: se você não entender e compreender, narafasto que ai, este símbolo, você jamais terá essa coroa. Não é fácil pregar um culto de Santa Ceia, mas eu não quero pregar a minha palavra, porque eu não tenho palavra. Mas o Espírito Santo nessa noite quer que você entenda. Não foi depois de tomar Coca-Cola não, irmão. Não foi depois de comer uma pizza maravilhosa, depois você está com aquela fome, comer, saciar, não. Jesus tomou vinagre e disse: está consumado.
Nesse momento, Jesus estava dizendo assim: a sua enfermidade vai sair, o problema na sua casa vai sair, porque eu estou dizendo que está consumado. O céu já entendeu, o inferno também entendeu, as potestades entenderam, e nessa noite eu venho da parte do Senhor para você dizer que está consumado. Entenda de uma vez por todas, já foi consumado. Para que sofrer? Para que dizer, para que olhar para um lado e para o outro, caçando porquê? Olha para Jesus, olhe para a cruz, olhe para o exemplo e fala: Jesus, o Senhor morreu, ressuscitou, e hoje eu posso clamar por ti. Hoje eu posso dizer: eu sou mais do que vencedor. Hoje eu posso dizer: Jesus, valeu a pena. Não é eu esperar chegar lá na glória para dizer: Jesus, valeu a pena chegar aqui. Não. É andar pelo caminho, e como o louvor que as irmãs cantou disse, é reconhecer a voz daquele que está andando com você no caminho. E essa passagem é tão maravilhosa que aqueles homens andavam com Jesus, via Jesus, mas naquele momento ele não reconhecia Jesus. E Jesus, que palavras são essas? Espera aí, que palavras são essas, irmã, que você está falando lá dentro da sua casa? Que palavras são essas que vocês falam para os vizinhos? Que palavras são essas que vocês vão andando por aí dizendo que está triste? Não, diga que você está alegre, porque o seu Redentor, Ele vive e Ele já se levantou por você. Só não pega o pão da mesa quem não quer. Eu me recordo que eu ainda sou um pouco tímido, né? Perdi um pouco a timidez, mas eu chegava em certos eventos, eu era o último a pegar as coisas. Tinha vezes que quando eu chegava não tinha mais nada, de tanta vergonha. Mas era uma vergonha, irmãos, que me impossibilitava saciar de um maná que estava ali posto à mesa. E nessa noite você tem que entender que você não pode deixar nada, nem a timidez, não deixar as pessoas, não deixar até mesmo o aparelho que foi feito para você dominar, te dominar, não, qualquer outra coisa, o mundo, e até mesmo a sua cabeça dizendo que você é incapaz. Não, não, o Espírito Santo está dizendo: eu estou do seu lado. Eu estou do lado, segurando na sua mão e te ajudando a caminhar, a entender as coisas. Mas eu preciso ter comunhão com você. Participar da ceia, pegar o cálice, beber o cálice. Você está falando para o inferno assim: vocês derramaram o sangue do meu Salvador, mas Ele ressuscitou. O pão sendo partido, desmiuçado, era aqueles açoites, Jesus sendo despedaçado por causa de você, para que hoje você olhasse para a cruz e falasse: Jesus, sabe aquele problema? Eu não quero mais aquele problema. E Ele falou: não, eu já disse que está consumado. Eu levei lá na cruz tudo, agora é só você chegar até a mim. Muitos disseram por aí e ainda dizem: cadê os milagres? Cadê os milagres? Não, tem pessoas que não estão entendendo e compreendendo a intimidade que ele pode alcançar com Jesus e o nível de amadurecimento espiritual para chegar até o diabo e dizer: você não vai me vencer, porque eu já sou mais do que vencedor. Quando ele olhar para você, ele vai ver o brilho. Não precisa falar muita coisa, ele vai ver o brilho. Mas tenha comunhão com Jesus. Porque para você cear verdadeiramente com Cristo, eu não estou aqui dizendo para você que você não pode tocar na ceia, não, irmão. Quem sou eu? Mas você vai aí no íntimo. Olha para Jesus, olha para a cruz. Lembra do sacrifício dele. Lembra que ele foi todo despedaçado por causa de você. Mesmo você com essa birra, você teimoso,
às vezes faz do jeito que você quer, tenta fazer do seu jeito, você quebra a cara, aí volta para Jesus e olha para Jesus, Jesus você não veio aqui, não conversou comigo, não pediu opinião, não deixou te guiar, não me colocou na frente para tomar decisão para você. Mas nessa noite, eu acredito que você, ao tocar nessa ceia, você vai lembrar do sacrifício na cruz. Você vai olhar para Jesus no profundo da sua alma, e o Espírito Santo vai achar aquela sensibilidade que muitos sentiam no passado e que pode sentir nessa noite, a sensibilidade do Espírito Santo tocando dentro da sua alma, e você dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu sou só servo, me usa, faz de mim o que o Senhor quiser. Eu quero acreditar nessa noite que todos os irmãos compreendem essa palavra. Não é só deixar, não, tem alguém que batalha por mim, não. Você vai na guerra também. Você não vai fazer igual o rei Davi, não. Ficar lá no palácio, lá, deixando algumas oportunidades para o pecado entrar dentro da sua casa e destruir sua família, não. Você vai caminhar, porque no mundo tereis aflição, mas você tem que ter o quê? Bom ânimo, mas é difícil, mas com o Espírito Santo do seu lado, pode vir demônio, pode vir enfermidade, pode vir o que for, que Ele vai fazer você lembrar dessas passagens. Ele vai fazer você lembrar de quando alguém pregou aqui. Ele vai fazer você lembrar daquele louvor. Canta esse louvor que você vai ver o que vai acontecer. As portas vão abrir, as enfermidades vão correr. Sabe por quê? Porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se Ele disse que estava consumado, nada pode vencer, porque Ele já venceu tudo. Ele já venceu, irmão. Ele já venceu esse problema que você está aí na sua vida. Ele já venceu essa dificuldade que você olha assim e fala: está tão difícil. Ele já venceu, mas Ele quer que você entenda isso. E se você entendeu isso, vai até Ele. Não vai até o presbítero Júlio, que o presbítero Júlio talvez pode até solucionar o seu problema, pastor, os obreiros que estão na minha retaguarda, mas vão resolver direcionado pelo Espírito, porque acima de todos nós, só um pode dizer: eu vou resolver, e é Jesus. Porque as palavras que só Ele podia dizer, Ele disse sim, quando não tinha ninguém para morrer por você. E Ele disse: está consumado. Porque ninguém podia consumar o que você tem hoje, a liberdade de acesso ao Pai. Então aproveita essa oportunidade. Aproveita que você tem acesso até a sala do trono. Aproveita que nessa noite o Espírito Santo, assim como está nessa tribuna, eu posso sentir a presença dEle. Entra dentro do seu coração, entra dentro da sua alma, entra dentro da sua mente, da sua família, entra lá no seu trabalho, entra em todos os âmbitos da sua vida e fala para você: você vai vencer. Não é a palavra como foi falada aqui outrora, uma palavra de um coach, não, é o Espírito Santo. É o Consolador que foi enviado por Jesus para te consolar. Então por que você está triste? Jesus disse: está consumado. Está consumado. Quando você olhar para um problema, quando você se deparar com uma situação, olha para Jesus e fala: o Senhor falou que estava consumado, agora eu me prostro e peço ao Senhor para solucionar esse problema. Eu venho da parte de Deus dizer que quando você reconhecer esse sacrifício, entender que está consumado, adentrar na sala do trono e dizer para o Pai, por intermédio de Jesus, o Espírito Santo vai entrar e vai te consolar. O Espírito Santo vai dizer: acalma, porque eu já estou trabalhando. Acalma, porque já resolvi o problema. Você ainda não está vendo, porque a sua visão ainda está pouca, mas eu vou aguçar a sua visão para que você veja o troféu da vitória no final, para que você veja e você simplesmente faça o que você foi feito para fazer: o adore, glorifique e o exalte. A palavra que você deve gravar nesta noite, e que eu trago como tema dessa mensagem, para que fique gravado na sua mente:
traz o título A Comunhão. Carregue essa comunhão. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Deus continue abençoando o presbítero Júlio César.